Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos devem esclarecer se o mau tempo e a dificuldade operacional para um voo noturno contribuíram para a queda de um helicóptero na região metropolitana de São Paulo. 4 pessoas estavam a bordo. O piloto e uma menina de 12 anos sobreviveram. Os pais dela morreram. A retirada dos corpos do casal teve que ser feita com a ajuda de helicópteros por causa do difícil acesso ao local da queda. Foi identificado 2 corpos dentro da aeronave, fizemos a retirada dos 2 corpos e posterior a Força Aérea fez o içamento com a aeronave e trouxe para um local para que possa seguir as providências. A queda foi numa área de mata fechada em Caieiras, na Grande São Paulo. O helicóptero modelo SC-130B4 ficou destruído, mas não houve explosão. Por causa das operações de busca e resgate, um trecho da rodovia dos Bandeirantes foi bloqueado. O helicóptero decolou da capital pouco depois das 7 da noite de ontem. Às 8h30, segundo a Defesa Civil, o sinal da aeronave foi perdido. O destino era a cidade de Americana, no interior do estado. Os familiares e amigos perceberam que a aeronave estava demorando a chegar. A gente recebeu notícia por volta das 9 horas da noite. Estavam a bordo o piloto Edenilson de Oliveira Costa, o casal André e Juliana Feldman e a filha deles, Betina. As buscas pelo helicóptero foram interrompidas de madrugada e retomadas assim que o dia clareou. O aparelho foi localizado por volta das 6 da manhã. Apenas o piloto e a menina sobreviveram. Para os policiais, o piloto disse que ele e a menina tentaram sair da mata, mas se perderam e que passaram a madrugada abrigados embaixo de um guarda-chuva. Ao nascer do dia, o piloto conseguiu encontrar o caminho até a rodovia e então foi encontrado pela equipe de resgate. As imagens mostram o momento em que as equipes de salvamento encontraram o piloto no barranco da estrada. Ele estava consciente, porém muito desorientado, com sede, estava bastante ofegante. A gente tirou ele do local de risco, colocamos na parte lateral da rodovia. Nisso já chegou uma ambulância, a gente passou os cuidados da ambulância e a gente seguiu de encontro para tentar localizar a criança que ele falou que estava no meio do mato ainda. O vídeo de celular mostra a adolescente sendo carregada pelo socorrista ainda na área de mata. Ela estava com algumas escoriações leves, reclamava de algumas dores, tinha um pouco de dificuldade para se locomover, mas ela estava bem orientada. Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, iniciaram as investigações no local da queda. Parte da fuselagem também já foi retirada e encaminhada para a perícia. O piloto disse que a forte chuva na região dificultou o voo. O piloto ele se desorientou por causa do mau tempo, foi o que ele disse que aconteceu. E em razão dessa desorientação aconteceu o acidente. O relatório do CENIPA sobre o acidente deve ser concluído em até 30 dias. A repórter Marcela Varasquim está no Hospital das Clínicas em São Paulo, onde os 2 sobreviventes estão internados. Vamos conversar com a Marcela para saber o que se sabe sobre o estado de saúde do piloto e da menina Betina. Oi, Marcela, quais são as últimas informações, querida? Boa noite, Cris, Celso, boa noite a todos. O hospital não divulgou detalhes sobre o estado de saúde deles. Os 2 foram trazidos para cá pelo serviço de resgate ainda pela manhã conscientes. Por nota, a empresa do executivo André Feldman, que morreu no acidente, informou que o piloto Edenilson de Oliveira Costa está estável e segue em observação e que a menina Betina Feldman, de 12 anos, deve ter alta do hospital neste sábado. Ainda de acordo com a nota, o casal André e Juliana Feldman será enterrado neste fim de semana. Veja agora outros destaques desta sexta-feira. Saiba quem é o casal que morreu no acidente de helicóptero na Grande São Paulo. Chuva abre cratera em rodovia de Santa Catarina. Gabinete de Segurança de Israel aprova cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas. Frio extremo obriga mudança na cerimônia de posse de Donald Trump na semana que vem. No futebol, Corinthians e Santos estreiam com vitória no Campeonato Paulista.
Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. O helicóptero que caiu na Grande São Paulo estava em situação regular e era de uso particular da família. O casal Juliana e André Feldman morreu no acidente. Eles eram empresários no interior de São Paulo. A filha, que hoje completou 12 anos, sobreviveu à queda da aeronave. Aqui, ó! Betina Feldman passou a madrugada numa área de mata ao lado do piloto Edenilson de Oliveira Costa. A menina completou 12 anos nesta sexta-feira. No momento do resgate ao lado da estrada, o piloto parecia muito abalado. Foi ele quem disse aos socorristas que Betina estava viva. Os dois foram levados para o Hospital das Clínicas em São Paulo. Os pais de Betina, Juliana e André Feldman, morreram no acidente. Juliana, de 49 anos, era empresária formada em economia. O marido dela, André Feldman, de 50 anos, se apresentava como dono de uma empresa de apostas esportivas. A família morava em Nova Odessa, no interior de São Paulo. O casal tem outros 2 filhos gêmeos de 9 anos de idade. André Feldman era sócio deste hangar e da empresa CEF Administração de Aeronaves, proprietária do helicóptero que caiu. O veículo era de uso pessoal da família. A gente fica muito sentido, né, em perder uma pessoa como o senhor André, a doutora Juliana, né, que são pessoas, né, de um coração muito bom, né, e que vão fazer falta para a gente aqui no aeroporto. O piloto nasceu em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Ele é pai de 2 filhas e mora no interior paulista. Edenilson tem mais de 13 anos de experiência e prestava serviço para o casal. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a aeronave estava em situação normal. Um amigo do piloto, que também conhecia André Feldman, falou sobre as condições do helicóptero. Era particular dele, a aeronave, estava tudo regular, a aeronave com a manutenção rigorosamente feita. O governador Tarcísio de Freitas lamentou o acidente. Uma coisa que nos entristece bastante, mas piloto e a criança foram resgatadas com vida e levadas por via aérea até o HC. Por mensagem de celular, o tio de André disse que Betina, filha do casal, está bem e que a família se reúne neste momento para dar força uns aos outros. O velório de Juliana Feldman vai ser neste sábado em Americana e do marido André no domingo em São Paulo. Em Goiânia, uma quadrilha usa um dispositivo para impedir que o carro fique trancado. Assim, o criminoso pode entrar no veículo e roubar objetos. Um suspeito já foi preso. Imagens do circuito de segurança mostram um carro branco estacionando em uma rua de Goiânia. Logo depois que os ocupantes saem do carro, um homem aparece. Ele entra tranquilamente no veículo, pega objetos pessoais das vítimas e vai embora. O ladrão estava neste carro preto e de lá conseguiu evitar o travamento das portas. Segundo a polícia, o dispositivo é vendido livremente na internet, principalmente em sites internacionais. Criminosos estariam também adaptando controles de portão eletrônico para impedir o travamento dos veículos das vítimas. Ele embaralha a frequência do controle remoto da porta do veículo. A pessoa acha que o veículo já está travado e se afasta dele, certo? Só que, na verdade, olha só, aqui eu não vou nem destravar e vou abrir a porta do carro. Nelson foi uma das vítimas. Um criminoso conseguiu entrar no carro dele e levou uma mochila com computador, óculos, relógios e cartões de crédito. Um prejuízo de quase R$9 mil. O nosso carro tem um aplicativo no celular que avisa quando ele está aberto. Nesse momento nós tentamos trancar ele via aplicativo e via chave, só que novamente chegou a notificação que o carro estava aberto. A polícia identificou a quadrilha analisando os locais onde os criminosos usaram os cartões da vítima. Um suspeito foi preso. Um hospital de Porto Alegre demitiu 11 médicos investigados pela Polícia Federal por suspeita de fraudar o registro de ponto. Os 11 médicos, que tinham salários de até R$31 mil, eram concursados e prestavam serviço no Grupo Hospitalar Conceição, uma instituição com atendimento 100% pelo SUS. Segundo o inquérito, os profissionais marcavam o ponto e minutos depois deixavam o local.
eles não tiveram os nomes revelados. Um dos profissionais que abriu ponto naquele hospital ia depois para um outro hospital onde também abriu ponto e depois ia trabalhar num terceiro local. Então, ele estava, pelos registros, ele estava atendendo em 3 locais ao mesmo tempo. A Record teve acesso com exclusividade ao inquérito que foi instaurado em maio de 2023 e finalizado na última segunda-feira. Um dos profissionais foi demitido durante as investigações. Nesta semana, outros 10 médicos tiveram o contrato encerrado. Todos foram indiciados por estelionato contra uma entidade pública. Segundo a investigação da Polícia Federal, um dos profissionais chegou a fazer mais de 1.000 atendimentos particulares, enquanto deveria estar no hospital. A defesa deles era sempre no sentido de que eram profissionais extremamente qualificados e reconhecidos e, por isso, eles tinham uma importância tão grande dentro do hospital que aquela conduta deles não teria nada de errado. Esse era o principal argumento deles, de dizer não, a minha chefia sabe que é assim, isso aqui tudo tem respaldo. Em nota, o hospital informou que os médicos foram demitidos por justa causa e determinou que os valores recebidos de forma indevida sejam devolvidos aos cofres públicos. 11 municípios estão em situação de emergência por causa das chuvas em Santa Catarina. Um homem de 74 anos morreu. Em São José, na Grande Florianópolis, esse grupo de pessoas esperou o resgate segurando em um poste. Em Biguaçu, um trecho da BR-101 foi interditado depois que a chuva abriu uma cratera na pista. Em outro ponto da cidade, as equipes resgataram uma mulher e uma criança de dentro do carro. Os caminhões e carros maiores que passavam faziam o carro balançar muito, então deu bastante medo, até porque estava com uma criança no colo. A água ainda se acumula em alguns pontos como este. Já na região norte aqui da ilha, choveu em algumas horas 376 milímetros. Isso é quase o dobro do esperado para todo o mês de janeiro. Em todo o estado, mais de 2.000 pessoas foram afetadas. Até agora, 15 abrigos foram abertos. Um pescador de 74 anos morreu em Governador Celso Ramos. Ele foi arrastado pela correnteza. O governo do estado afirmou que não houve falha no sistema de alerta da Defesa Civil. Com toda a preocupação, com todo o zelo, nós estamos dando atendimento às pessoas, orientação para as pessoas, infinitamente menor esse evento do que foi em 2023, que foi 26 mil pessoas afetadas. E o dia foi de limpeza em cidades do litoral catarinense atingidas pelo temporal. Em Itapema, ruas passaram o dia alagadas. Para entrar em casa, alguns moradores precisaram da ajuda de caminhões. A água veio de manhã, abaixou, depois voltou e levou tudo. Tudo que veio pela frente estava lá. Em Balneário Camboriú, o dia foi de limpeza na faixa de areia nos períodos em que a chuva parava. A Avenida Atlântica, que ficou inundada durante os fortes temporais, já voltou a receber os turistas. Aos poucos, comerciantes vão retomando a rotina. Balneário Camboriú foi uma das cidades mais afetadas pelas chuvas no litoral norte de Santa Catarina. Por aqui, choveu praticamente o previsto para o mês inteiro em uma única manhã. E no meio do aguaceiro, Tatiane dos Santos deu à luz. As imagens dela em trabalho de parto ganharam repercussão nacional. Eu comecei a ligar para o bombeiro e para o SAMU também. Eles me disseram que iriam chegar lá se fosse possível, porque já estava tudo alagado. Aí eles pegaram uma porta que tinha lá na garagem da minha casa, uma porta que estava lá, colocaram eu em cima e foram me levando até o lugar mais alto, que é a casa do vizinho ali, do seu Vanderlei. O parto do bebê foi realizado às pressas por funcionários da Defesa Civil. Falei, fica calma. Mantenha calma que vai dar tudo certo. Quando vir a contração, você faz força, que a sua criança vai nascer feliz, saudável, chorando. Uma alegria para nós, para a família, que no fim ainda correu tudo bem, né? Previsão do tempo. A Lidiane Sayuri já está aqui com a gente. Vamos saber com ela até quando vai essa chuvarada na região sul. Olá, Lid, boa noite. E tem hora para acabar? Olha, começa a diminuir já nesse fim de semana. Cris, boa noite para você. Celso, boa noite. E boa noite para você de casa. A umidade e o calor ainda estão disponíveis na atmosfera.
Os volumes de água diminuem no estado catarinense e aumentam na área central do país. Sábado de sol e chuva à tarde em Palhoça, São José e Blumenau. Tem chance de temporais. A sensação será de tempo abafado com até 31 graus. O solo encharcado mantém o risco para novos deslizamentos. Em Florianópolis, previsão também de pancadas à tarde. Esquenta até os 32. Em São Paulo, chuva mais isolada no fim do dia, máxima de 30. Em Campo Grande, sábado chuvoso e nublado com 28. Hoje, além de Santa Catarina, a chuva também caiu pesada sobre o Paraná, Mato Grosso e o Pará. Pelas imagens de satélite, ainda vemos nuvens carregadas sobre vários estados. Amanhã, a previsão indica temporais e chuva volumosa entre Mato Grosso, Pará e Amapá. Entre as capitais Florianópolis e Curitiba, novos alagamentos podem acontecer. O ar quente e úmido que vem da região amazônica forma essas instabilidades sobre grande parte do Brasil. Sábado à tarde, com 33 graus em Porto Alegre, 38 no Rio de Janeiro, 26 em Brasília, 31 em Salvador e até 30 em Macapá. Tempo delivery. O Valdir é de Maringá, no Paraná. Seja bem-vindo. Fim de semana com chuva a qualquer hora. Tem chance de temporais à tarde. As máximas ficam entre os 26 e os 27 graus. A semana também começa com chuva. A Elisete é de Marituba, no Pará. Oi, Elisete. Nos próximos dias, pouca mudança. O tempo segue abafado com pancadas e raios à tarde. As temperaturas sobem até os 31 graus. Mande seu pedido pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Destaque internacional. O Gabinete de Segurança de Israel aprovou o acordo de cessar-fogo e a libertação de reféns na faixa de Gaza. O governo ainda precisa votar os termos. Em comunicado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que a libertação dos sequestrados vai começar no domingo. Mihal é prima de Doron, refém dos terroristas do Hamas há quase 470 dias. A foto que ela mostra é parte de um vídeo gravado pelo grupo extremista há cerca de um ano. No dia 7 de outubro, Doron estava no kibbutz Kfar Aza. Ao menos 56 pessoas que viviam ali foram mortas e 19 acabaram sequestradas. Doron tem 31 anos e faz parte de uma lista divulgada pela imprensa israelense que seria dos 33 reféns que devem ser libertados na primeira fase da trégua a partir de domingo. Mihal conta que há um clima de tensão pelos outros sequestrados que vão ficar em Gaza e pelo telefonema avisando que Doron foi finalmente libertada. Dizem que amanhã à noite saberemos quais serão os primeiros a ser libertados. Estamos na expectativa para saber realmente em que condição ela está, diz Mihal. A libertação dos sequestrados vai acontecer em etapas. Primeiro, os reféns devem ser levados por representantes da Cruz Vermelha até integrantes das forças israelenses de segurança. De lá, serão transferidos para hospitais aqui em Israel que já se preparam para recebê-los. A última troca de sequestrados por prisioneiros palestinos foi em novembro de 2023. Mihal diz que o filho, levado pelos terroristas quando estava no festival de música, não está mais vivo, mas espera poder enterrá-lo. Ele agradeceu a Donald Trump e Joe Biden pelos esforços nas negociações do acordo. Eitan, que também tem um familiar entre os sequestrados, diz que é um misto de tristeza pelos que morreram e esperança pelos que vão voltar. Veja ainda hoje, a Polícia Paulista prende mais um suspeito de envolvimento no assassinato de Vinícius Gritzbach. E no esporte, a estreia vitoriosa de Corinthians e Santos no Campeonato Paulista. Frio extremo nos Estados Unidos muda cronograma da posse de Donald Trump. Os times grandes de São Paulo começaram bem o Campeonato Paulista. E o Bruno Lohance está aqui com a gente para dar as notícias do esporte. Bruno, quer dizer que Corinthians e Santos estrearam com vitória e pelo mesmo placar? Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite para você. Exatamente isso. Começaram muito bem o Paulista. Venceram os jogos por 2-1. O Timão segue sem perder.
Já são 10 jogos de invencibilidade desde o ano passado. O Corinthians chegou a Bragança Paulista fugindo da chuva. Mas o tempo não intimidou o Timão, que começou a temporada da mesma forma que terminou no ano passado, com vitória. 2-1 sobre o Red Bull Bragantino, com gols de Thales Magno e Pedro Raul. Com o resultado, o Corinthians conquistou a 10ª vitória seguida. Eu tenho que felicitar ao grupo porque está entendendo o que é Corinthians. Saber que cada partido que se juega para nós é muita responsabilidade com o clube, com os dirigentes, com os hinchas que nos acompanham. Para o Corinthians, que vai jogar o segundo jogo em casa, foi fundamental essa primeira vitória, com jogadores importantes participando bem, e a expectativa da torcida do Corinthians, e nossa, é claro, para o próximo jogo é muito alta. O próximo jogo do Corinthians será em casa, na Neoquímica Arena. O adversário é o Velo Clube. E você vai acompanhar tudo na transmissão exclusiva da Record na TV aberta. As emoções começam às 6 horas da tarde. Na Baixada Santista, estreia dupla. O Santos venceu o Mirassol por 2-1. Guilherme marcou os 2 gols do Peixe. Um início com o pé direito. Vitória pro grupo. Primeiro jogo, né? Difícil. Trabalho novo. Modelo de jogo também diferente. E mais um jogador deixou o Botafogo. Júnior Santos, artilheiro da Libertadores do ano passado, foi vendido para o Atlético Mineiro. O Galo pagou cerca de 48 milhões de reais pelo atacante. Júnior Santos marcou 28 gols no ano passado. Um deles, justamente contra o Atlético Mineiro, na final da Libertadores. O time mineiro procurava no mercado um atleta para substituir Paulinho, que foi vendido ao Palmeiras. Eu volto daqui a pouco com uma reportagem especial sobre o técnico do Santos, Pedro Caixinha. E a gente quer ver. Até já, Bruno. Veja a seguir. Associações de imprensa da Europa denunciam Google por ocultar conteúdos jornalísticos. Mais de 38 mil roubos e furtos de motos foram registrados no estado de São Paulo em 2024. Saiba o que vai ficar mais caro e mais barato quando a reforma tributária passar a valer. Mais um suspeito de envolvimento no assassinato de Vinícius Gritzbach, no Aeroporto Internacional de São Paulo, foi preso hoje na zona leste da capital. Marcos Brito, de 23 anos, estava em casa e não reagiu à prisão. De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, ele teve participação no plano para executar Gritzbach e foi preso por tráfico de drogas e envolvimento com o PCC. Marcos já tinha sido preso em dezembro, depois de uma denúncia de que teria guardado munições idênticas às usadas pelos atiradores. Na época, a defesa dele questionou as provas e a justiça mandou soltá-lo no dia seguinte. Segundo o DHPP, Marcos é irmão de Matheus Brito, que está preso por suspeita de ajudar Cauê Coelho a se esconder no Rio de Janeiro. Os irmãos foram vistos no Rio na mesma época. Cauê é apontado como o olheiro que deu as informações sobre o desembarque de Gritzbach. A namorada de Cauê, Jaqueline Moreira, que também teria ajudado na fuga, está detida, assim como um policial militar suspeito de ser um dos autores da execução, e Matheus Mota, apontado como o homem que forneceu os carros usados no crime. Esta tarde, ele prestou um novo depoimento no DHPP. Nossa investigação hoje foca não só em localizar o Cauê, que é importante, mas identificar o segundo atirador e o mais importante, o mandante. Hoje, os PMs presos ontem numa operação da Corregedoria passaram por audiência de custódia e vão continuar presos. Todos teriam feito, em algum momento, escolta para Vinícius Gritzbach. 2 desses PMs são investigados por montar bares na zona leste da capital com dinheiro recebido do PCC. Eles teriam sido pagos para vazar informações sobre operações policiais contra a facção criminosa. A Corregedoria aponta que nenhum dos 2 militares é formalmente proprietário dos bares. Eles usavam o nome de um amigo de um dos PMs. Ele se utiliza de laranjas ou de terceiras pessoas, normalmente pessoas próximas e de confiança, para se colocar no lugar dele, não aparecendo como dono de um estabelecimento comercial, até porque, por ser funcionário público, é proibido por lei.
A polícia prendeu um homem suspeito de participar do roubo de uma moto de alta cilindrada no fim do ano passado. A ação repercutiu nas redes sociais. Mais de 38 mil motocicletas foram roubadas ou furtadas no estado de São Paulo em 2024. Ainda era madrugada quando os policiais saíram da delegacia de capturas no centro da capital para cumprir o mandado de prisão. Os agentes chegaram até esta casa em Americanópolis, na Zona Sul, onde o suspeito estava escondido. Pode abrir. Guilherme Gonçalves Lima, de 24 anos, é apontado como integrante de uma quadrilha especializada em roubo de motos na capital paulista. O local era irregular, tinha muitos pontos de fuga. Entramos, localizamos um indivíduo lá dentro, mas ele não ofereceu resistência. Guilherme já estava sendo procurado pela polícia desde o ano passado. A investigação aponta que ele é um dos 3 criminosos que participaram de um roubo a uma moto de luxo em dezembro na região da Faria Lima, em São Paulo. A abordagem foi registrada por um motorista que testemunhou o crime. A ação foi rápida. Assim que o motociclista para no semáforo, é surpreendido pelos assaltantes em 2 motos. Um deles está armado. Segundo a polícia, Guilherme é o que aparece de moletom cinza. A vítima não reage. Guilherme assume o controle e foge com a moto, que ainda não foi recuperada. Na delegacia, ele confirmou a participação no roubo. Os outros 2 criminosos foram presos no dia 3 de janeiro. Um deles é menor de idade. Entre janeiro e novembro de 2024, foram registrados mais de 38 mil roubos e furtos de motocicletas no estado. Quase 15.800 só na capital. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, houve uma queda de 4% nos roubos de moto nos 11 primeiros meses de 2024, em relação ao mesmo período do ano anterior. A mola propulsora desse crime é o comprador, o receptador, né? Então, existe um trabalho hercúleo aí das forças de segurança para combater, prender os autores de roubos, né? E também os receptadores. Um jogador de futebol baiano que vivia em Portugal morreu ao cair num rio. Segundo a polícia portuguesa, o rapaz de 20 anos era suspeito de tráfico de drogas. A família dele afirma que ele não tinha envolvimento com a criminalidade. Amigos e companheiros de time fizeram uma homenagem a Gabriel Cunha, às margens do rio Mondego, em Coimbra, Portugal. O jovem de 20 anos morreu afogado. Segundo a investigação, Gabriel fugia de uma abordagem policial, suspeito de tráfico de drogas. Ele teria se jogado no rio. Ele se jogou para se defender, para não morrer e para não ser pego. Porque lá ilegal ia ser pego, ia preso, ele estava com medo. Gabriel morava em Portugal havia 3 anos. Foi para a Europa com o sonho de ser jogador de futebol profissional. Ele chegou a atuar pelo Lusitano, que está na 4ª divisão do Campeonato Português. Dispensado do clube, permaneceu no país de forma ilegal. Decidiu não voltar para o Brasil por causa da gravidez da namorada. Gabriel nasceu em Salvador, mas se mudou para o Ceará ainda criança, onde jogou nas categorias de base do Fortaleza. Segundo a polícia portuguesa, ele já tinha sido preso por tráfico de drogas. Quero saber o que aconteceu, eu quero saber que o corpo dele tem que estar aqui para eu ver, a família toda aqui ver, e abraçar, beijar e se despedir dele, só isso. O presidente eleito Donald Trump tenta impedir que o aplicativo TikTok seja banido nos Estados Unidos. Trump conversou hoje por telefone com o presidente chinês Xi Jinping. O presidente eleito disse que os dois falaram sobre o aplicativo TikTok e o controle do fentanil, anestésico responsável por uma epidemia de mortes de usuários de drogas nos Estados Unidos. Trump demonstrou otimismo e afirmou que ele e o presidente chinês farão todo o possível para tornar o mundo mais pacífico e seguro. Logo depois dessa conversa, a Suprema Corte decidiu manter para este domingo o banimento do TikTok nos Estados Unidos. A lei foi aprovada no ano passado pelo Congresso com a justificativa de que o recolhimento de dados feito pela rede social coloca em risco a segurança nacional. 170 milhões de pessoas usam o TikTok aqui nos Estados Unidos.
Desde o início da campanha eleitoral, Trump defende que o aplicativo não seja banido e tenta conseguir mais tempo para que a rede social seja vendida e possa se manter ativa no país. Hoje, o executivo da plataforma agradeceu pelo apoio do presidente eleito. O republicano esteve nesta sexta-feira com o prefeito de Nova York, Eric Adams. Os dois discutiram as prioridades para o futuro da maior metrópole americana. Apontado pela oposição como vencedor das eleições presidenciais na Venezuela, Edmundo González Urrutia confirmou que vai comparecer à cerimônia de posse de Donald Trump. Já a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes, equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil, criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de impedir o ex-presidente Jair Bolsonaro de comparecer à posse de Trump na segunda-feira. Como você acaba de ver, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o recurso da defesa de Jair Bolsonaro para que o ex-presidente participe da posse de Donald Trump nos Estados Unidos. A decisão foi considerada pela assessoria do ex-presidente como uma grave decepção para ele. Para apoiadores, a duradoura amizade entre o Brasil e os Estados Unidos. Moraes argumenta que Bolsonaro já deu indicativos de que poderia fugir do país. O ex-presidente teve o passaporte apreendido durante a operação da Polícia Federal sobre um suposto plano de golpe de Estado. Bolsonaro nega a ligação com a suposta trama golpista. A cerimônia de posse de Donald Trump vai acontecer dentro do Congresso americano. A mudança ocorreu por causa da previsão de frio extremo previsto para a próxima segunda-feira em Washington, nos Estados Unidos. A temperatura abaixo de zero dos últimos dias mostrou que ficar ao ar livre por horas aqui é praticamente impossível e até mesmo arriscado. A expectativa era que até 250 mil pessoas lotassem as ruas nos arredores da sede do Congresso. Hoje, em uma publicação na rede social, Donald Trump escreveu que seu discurso de posse será feito na Rotunda do Capitólio, localizada na parte interna do Congresso, por causa do frio. Depois, em vez do tradicional desfile presidencial, Trump irá saudar os apoiadores numa arena a poucos minutos do Capitólio, onde milhares de convidados assistirão toda a cerimônia pelos telões. A Rotunda do Capitólio fica exatamente abaixo da famosa cúpula do Congresso americano, uma sala com 55 metros de altura, que além de sediar eventos importantes, abriga estátuas de ex-presidentes e obras de arte da história americana. Essa mudança de planos por conta do frio já aconteceu anteriormente. I, Ronald Reagan, do solemnly swear. Foi há 40 anos, na posse do segundo mandato de Ronald Reagan. O frio intenso nas ruas daqui de Washington já tem sido um desafio e a mínima prevista para segunda-feira é de temperatura abaixo dos 10 graus negativos, depois de muita neve na noite de domingo. A baixa temperatura também deve mexer com o esquema de segurança, que vem sendo preparado há quase um ano e terá que ser reorganizado em menos de 3 dias. Donald Trump vai assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos no momento em que o Fundo Monetário Internacional projeta um crescimento econômico superior a 2,5% ao ano. Mercado de trabalho forte, investimentos em alta, desemprego em baixa. É com base nestes elementos que o FMI prevê um crescimento mais robusto do que se esperava para os Estados Unidos neste ano. O Fundo Monetário Internacional revisou as projeções e, em vez de 2,2%, o crescimento da economia americana deve ficar em 2,7%. A produção industrial dos Estados Unidos deve alavancar a economia do país, enquanto na zona do euro e em outras partes do mundo a previsão é de desaceleração por conta de incertezas políticas, guerras e da redução da atividade industrial. A projeção é de que, se implantadas, medidas econômicas divulgadas por Donald Trump, como corte de impostos, aumento do protecionismo, restrições à imigração e relaxamento de regras, possam estimular os investimentos e o crescimento a curto prazo. Os analistas do FMI calculam que o desempenho americano vai influenciar a economia global, que deve crescer 3,3% neste ano e no próximo, resultado acima das projeções anteriores, uma demonstração de que a retração das atividades produtivas pós-pandemia foi superada.
Entre os países em desenvolvimento, a Índia deverá ter o melhor desempenho, repetindo até 2026 um crescimento de 6,5% ao ano. A previsão do FMI para a China é de que depois de um avanço de 4,8% em 2024, a segunda maior economia do planeta deve crescer menos este ano e no ano que vem. E para o Brasil, o Fundo Monetário Internacional manteve a previsão de crescimento econômico em 2,2% para este ano, 2025. Ou seja, o FMI prevê uma desaceleração em comparação com a projeção para 2024, que é de 3,7%. Já a projeção de crescimento para a América Latina é de 2,5%. Para a Argentina, o FMI prevê 5% de crescimento em 2025. Quadro muito positivo diante da recessão registrada no ano passado. Na Europa, um teste que está sendo feito pelo Google coloca em risco o jornalismo profissional e o acesso da população a conteúdo de qualidade. A denúncia foi feita por associações de imprensa da Europa. Jornalistas estão preocupados. A gigante da tecnologia estaria ocultando conteúdos jornalísticos produzidos na Europa em buscas feitas no site. Apenas matérias produzidas fora do continente apareceriam nos resultados. O Google diz que a medida pretende medir a contribuição do jornalismo na atividade de buscas da plataforma e que, no final, vai divulgar o resultado. A empresa afirmou ainda que o levantamento afeta 1% dos usuários em 8 dos 27 países do bloco. As associações de imprensa aqui da Europa acusam o Google de ameaçar o acesso à informação e à democracia. Apesar do teste na Europa, a empresa garante que continua exibindo conteúdos jornalísticos nas operações de busca no resto do mundo. Na Europa, o Google enfrenta processos em países como França, Irlanda e Reino Unido. A União Europeia ainda pretende impor um novo código de prática sobre desinformação no continente. Segundo a imprensa britânica, o Google não deve aderir. E atenção para uma informação urgente. O governo de Israel acaba de aprovar oficialmente os termos do acordo de cessar-fogo entre o país e o grupo terrorista Hamas. A negociação também prevê a libertação, a partir de domingo, dos reféns que estão na faixa de Gaza há mais de 15 meses. 24 ministros votaram a favor e 8 foram contra. No norte do Brasil, a segurança foi intensificada nos rios por causa de ataques a barcos de cargas e passageiros. Os piratas fazem reféns no meio das viagens e fogem com pertences das vítimas. Esse homem, que prefere não se identificar, trabalha na escolta armada de embarcações e diz que já teve 2 confrontos com criminosos em viagens pelos rios. Eles deram um primeiro tiro nessa abordagem deles e daqui a gente teve que revidar. Os piratas atacam embarcações de transporte de cargas, passageiros e estruturas flutuantes, como postos de combustíveis. Um dos casos mais recentes foi no Amazonas, na segunda-feira. Os criminosos trocaram tiros com a polícia militar, abandonaram o bote em que estavam e pularam no Rio Solimões. 5 homens, 2 mulheres e um bebê de 8 meses foram resgatados. No sábado, piratas abordaram uma embarcação que saiu de Santana, no Amapá, com destino à cidade de Gurupá, no Pará. 2 passageiros ficaram feridos e tiveram os pertences roubados. Até agora, ninguém foi preso. A maior parte dos ataques ocorrem na divisa entre o Pará e o Amapá. A tarefa de fiscalizar a área não é fácil. São mais de 18 mil quilômetros de rios navegáveis na região amazônica. A gente tem um trabalho também muito integrado com as forças de segurança daquele estado para que a gente possa cada vez mais coibir esse tipo de crime. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Pará apontam que 27 casos de pirataria fluvial foram registrados no estado no ano passado. 16 a menos que em 2023. Os rios do Pará e da Amazônia são nossas ruas. Nós temos bases fluviais integradas que hoje são referência nacional, para que a gente possa coibir de forma integrada a criminalidade de modo geral e assim fiscalizar também as embarcações. Faltam 14 dias para terminar janeiro e a região Nordeste já recebeu o triplo da chuva esperada
para o mês inteiro. Então, voltamos a conversar com a Lidiane Sayuri para saber a causa desse aguaceiro. Cris, a ação simultânea de 2 aglomerados de nuvens, chamados de Zona de Convergência do Atlântico Sul, ZACAS, e a Zona de Convergência Intertropical, ZECIT, estimulou a formação de nuvens de chuva forte sobre a região. Por vários dias seguidos, choveu mais de 100 milímetros em municípios do Nordeste. O volume de água provocou alagamentos, transbordamentos de rios e enxurradas nas capitais São Luís e Recife. Nos próximos dias, a chuva diminui e fica mais concentrada sobre o Maranhão, o Piauí e o oeste da Bahia. No Maranhão, ainda há chance de novos deslizamentos. Este ano, o verão no Brasil terá influência do fenômeno Laninha. E um dos impactos é a fácil organização desses corredores de umidade que causam os temporais. Cris, Celso, eu volto com vocês. Obrigada, Lidy. No Rio de Janeiro, a polícia investiga de onde partiu o disparo que provocou a morte de uma menina de 12 anos. Ela tinha acabado de sair de casa e foi atingida por uma bala perdida. O tio e o padrasto da menina estiveram no Instituto Médico Legal para liberar o corpo. Ainda muito abalados, eles não quiseram gravar entrevista. Nicole Moraes da Silva, de 12 anos, foi atingida por uma bala perdida ao sair de casa para comprar um refrigerante. Ela estava com a mãe, que também foi ferida. Segundo a Polícia Militar, os disparos foram feitos por criminosos que teriam atacado uma equipe em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Nossos policiais estavam ali checando uma denúncia e acabaram sendo alvos de disparos de criminosos que atiraram contra os policiais. Tinha uma pessoa dentro da viatura que também presenciou essas cenas de violência contra os nossos agentes, que acabou vitimando 2 pessoas. A família contesta essa versão. Eles entraram com tudo, não tinha movimento nenhum. Eles saíram dando um tiro, disparou nela. Nicole chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. A mãe, baleada na perna, foi atendida e liberada. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga de onde partiu o disparo. Nicole foi a primeira criança morta por bala perdida em 2025, aqui no Rio. Nos últimos 2 anos, pelo menos 25 crianças e adolescentes morreram por balas perdidas na capital e região metropolitana. Com certeza, hoje, a gente pode dizer que a violência é um problema de saúde pública também. Até porque nós, em sociedade, estamos vivendo um momento crítico de expansão do medo. O adoecimento é coletivo. A reforma tributária sancionada ontem pelo presidente Lula começa a valer no ano que vem. Vamos conversar com Luiz Fara Monteiro. Fara, a gente sabe que a implantação das medidas será paulatina, levará alguns anos. Mas como é que a gente já pode explicar para o telespectador o que é que muda? Olha, Cris, as novidades começam a ser divulgadas a partir de agora. Boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record. Vai ser uma mudança gradual a partir de 2026. O consumidor precisa ficar de olho nos produtos que serão isentos ou terão redução de impostos. Nos corredores dos mercados, a expectativa é encontrar preços mais baixos no futuro, quando a reforma tributária entrar em vigor. A tendência é melhorar, não piorar. Entre os produtos da cesta básica que vão ficar isentos de impostos estão açúcar, sal, arroz, feijão, aveia, café, farinhas de mandioca e trigo, tapioca, grão de milho, leites e fórmulas infantis, manteiga e margarina, queijos e pão francês. Também terão alíquota zerada, carnes bovina, suína, ovina, caprina, de aves e de peixe, com exceções como o salmão e o bacalhau, por exemplo. Outros alimentos terão desconto de 60% na alíquota padrão, como frutas frescas e hortaliças, além de amido de milho, extrato de tomate, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos, mel natural, massas, óleo de soja e pão de forma. A mudança será gradual, começando no ano que vem até 2033. Os antigos tributos, eles vão ter uma extinção gradual. E ao mesmo tempo em que os novos tributos estão sendo implementados também gradualmente. Ou seja, o novo tributo é zero, o antigo é como está hoje. Então, à medida que o tempo for passando da implementação, você vai tendo mais do zero e menos do que nós temos hoje.
Já os itens considerados prejudiciais à saúde, como cigarros, bebidas açucaradas e alcoólicas, vão ficar mais caros. Veículos de luxo e a extração de ferro, petróleo e gás natural também entram na lista dos que vão pagar um imposto seletivo, que é uma alíquota adicional sobre cada produto. O texto prevê ainda a simplificação de impostos nos demais produtos. PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS deixam de existir. No lugar, virão o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. O teto não poderá ultrapassar os 26,5%. Motoristas e entregadores por aplicativo serão enquadrados na categoria de nanoempreendedor, que será isenta da cobrança dos novos impostos se a renda anual for de até R$ 40.500. E no caso da população de baixa renda, haverá ainda a devolução de parte do valor pago em impostos, o chamado cashback, mas só para quem for cadastrado no CadÚnico, o Cadastro de Benefícios Sociais do governo federal. Você paga o valor do produto, do serviço, da mercadoria e você recebe de volta uma parte daquilo que você pagou. Todas as pessoas vão receber a conta de luz calculada sobre as mesmas bases, mas algumas famílias de baixa renda vão poder pegar de volta parte dessa conta de luz que foi paga, justamente porque elas se classificam como beneficiárias, né, do cashback. O ministro da Justiça e Segurança Pública anunciou hoje as novas regras para o uso de armas pelas polícias do país. O objetivo é reduzir a violência durante abordagens e operações. A portaria define as diretrizes que os estados e o Distrito Federal devem seguir para que tenham acesso a recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional. As normas são obrigatórias para as forças federais subordinadas ao governo. Pelas novas regras, armas de fogo devem ser utilizadas como último recurso. A prioridade é o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, como armas de choque e sprays de pimenta. Está proibido o uso de arma de fogo contra pessoas desarmadas em fuga ou durante a abordagem policial. A proibição vale ainda para veículo que desrespeitar bloqueio policial em via pública, a não ser que o ato coloque os policiais em risco. O Ministério da Justiça e Segurança Pública já abriu licitação para a compra de armas não letais. A expectativa é de que todas as forças policiais recebam reforço nos equipamentos até junho. O Ministério também criou o Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força para avaliar a implementação das políticas pelos profissionais de segurança pública no país. O que nós aqui estamos fazendo não é descartar as armas de uso letal, até porque nós vamos distribuir armas de caráter letal, não é? Que podem levar à morte ou a lesões corporais graves, mas o que nós vamos fazer a partir daqui é distribuir junto com as armas letais essas armas não letais. Então o agente de segurança terá a opção, dependendo das circunstâncias, que inclusive estão muito detalhadas, minudenciadas na portaria, ou usar uma arma não letal, ou, no caso de perigo, evidentemente, defender a si próprio. O que nós queremos é que a polícia haja racionalmente e reaja sempre proporcionalmente às ameaças. Governadores de oposição ao governo criticam a proposta. Ronaldo Caiado, de Goiás, classificou de chantagem a vinculação da liberação dos recursos à adesão às normas. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, declarou que a proposta que limita o uso da força é um presente para a bandidagem. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos a falar de esporte com o Bruno Lohans. Ô Bruno, olha, além dessa vitória importante do Santos logo na estreia, o torcedor do time tem mais motivo para comemorar, não é não? Tem sim, Cris, tem sim. O Santos não fez muitos investimentos no elenco, mas aposta numa contratação que está no banco de reservas. Dizem que o futebol é uma caixinha de surpresas. Então o Santos não poderia ter escolhido um treinador melhor. Pedro Caixinha é muito mais do que um nome. São 22 anos de trabalho e ideias de um futebol moderno e ofensivo. Nós queremos ser uma equipa intensa, dinâmica, agressiva, que atua sempre de uma maneira coletiva. Tem que entrar com esse pensamento. O Santos tem que
pela história que tem que pensar sempre de uma maneira ambiciosa, tem que ter uma mentalidade ganhadora. O que pouca gente sabe é que esse Caixinha reserva uma surpresa. Com 1,78 m de altura, ele já foi goleiro. Eu era muito esforçado, mas já viu a minha altura. Naquela altura, os goleiros, pelo menos em Portugal, eram mais baixos. Os goleiros hoje têm outro estatuto físico totalmente diferente. Então, como especialista, o Santos está bem servido de goleiros? São goleiros nível Pedro Caixinha? Não, são bem melhores e têm um treinador melhor do que daqueles que eu tive, que nunca tive treinador de goleiro. Caixinha no banco e um baixinho de volta. O venezuelano Soteldo, ídolo santista, está confirmado pelo professor Pedro para essa temporada. Inevitavelmente, ele é um jogador de muita qualidade, vai nos dar muitas vantagens em termos daquilo que são os equilíbrios que possa provocar no seu jogo ofensivo, mas eu não quero que ele tenha, nem ele, nem ninguém, tenha só essa participação. Pedro Caixinha estava no Bragantino na temporada passada e perdeu a semifinal do Campeonato Paulista justamente para o Santos. Aliás, Caixinha já treinou um Santos. O Santos Laguna, do México, onde conquistou 3 títulos, um deles contra o Querétaro, equipe de um tal Ronaldinho Gaúcho. Traz lembranças boas, indiscutivelmente traz lembranças muito interessantes. E espero ter pelo menos essas boas memórias e transpô-las para aqui, para este processo do verdadeiro Santos. E o português sabe que o verdadeiro Santos é o maior desafio de sua carreira. Eu diria que em termos de expressão mundial, ou seja, em termos desta grandiosidade, muito provavelmente sim. E para levar esse gigante chamado Santos de volta a um lugar de destaque, o comandante Caixinha tem uma tática. Ele já trabalhou em mais de 7 países. Um estudioso do futebol, fala 4 línguas e quando está trabalhando, gosta de pensar fora da caixa. Todos nós temos uma determinada zona de conforto. E eu gosto, para mim mesmo, desafiar essa zona de conforto, passar por uma zona de aprendizagem. E isso leva à evolução constante e permanente. Se nós não pensarmos fora da caixa, muito provavelmente vamos sair dentro da nossa zona de conforto. O próximo jogo do Santos de Pedro Caixinha será domingo contra a Ponte Preta em Campinas, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. Cris, Celso. Valeu, Bruno. Ok, Bruno. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem a série Reis. Não perca. Boa noite, até amanhã e bom final de semana para você. Boa noite. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.